Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos tratar de um assunto que vem tirando o sono de muita gente. E para a gente descobrir logo do que se trata, eu vou apresentar aqui o meu entrevistado, o juiz Alberto Freitas, coordenador adjunto do Núcleo de Conciliação no PEMEC. Doutor Alberto, desde 2010, o TJPE ele criou um núcleo específico para ajudar aquelas pessoas que estão super endividadas, né? Aquelas que estão literalmente com a corda no pescoço. Que programa é esse? O Pró-Endividados é um serviço criado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, como você bem lembrou, em 2010. Ele tem como objetivo ajudar as pessoas que estão em situação de superendividamento. E como é que ele faz isso? O carro-chefe são as sessões de mediação e conciliação que são realizadas entre os devedores e seus credores. E essa é justamente a característica que diferencia o Pró-Endividados de outros serviços de conciliação do Tribunal de Justiça. Ou seja, aquele consumidor que está em situação de superendividamento, ao lado de todas as pessoas e instituições às quais ele deve e sem a necessidade de um advogado. O serviço prestado pelo Pró-Endividados é inteiramente gratuito e não há necessidade de advogado, porque não é um processo judicial. Então, nós tentamos evitar que haja um processo, seja dos credores para buscar a solução da dívida, seja do devedor para querer rediscutir o valor do débito. Então, nós juntamos todos esses atores numa sala de conciliação, nossa equipe treinada especificamente para esse tipo de demanda, para que possam chegar a uma solução. O que é que o Pró-Endividados atende e o que é que ele não atende? O Pró-Endividados ele atende basicamente as questões relativas a consumo. Crediários, cartão de crédito, instituições financeiras. Ele não atende situações específicas como pensões alimentícias, dívidas fiscais, ou seja, IPTU, IPVA, esse tipo de coisa não se encontra dentro do âmbito do Pró-Endividados. E também financiamento habitacional. Então, o senhor exemplificou aqui para a gente cartão de crédito, financiamentos bancários, conta de água, luz, telefone, tudo isso? Tudo isso. Qual é a porcentagem do endividamento das famílias brasileiras? Em pesquisa recente, agora divulgada pela FEComércio, estabeleceu-se que 80% das famílias brasileiras estão em situação de endividamento. E desse montante, cerca de 20% está superendividada. E o que é superendividamento, né? Superendividamento é quando a pessoa não tem condições de arcar com o pagamento das suas dívidas atuais e futuras no respectivo vencimento. Então, quando a pessoa tem várias dívidas e sabe que não vai ter condições de pagá-las nos vencimentos, ela se encontra numa situação de superendividamento. Doutor Alberto, dever todo mundo deve, né? Todos nós somos devedores em potencial até que chegue a fatura, o vencimento daquela fatura que a gente precisa pagar. Então, de que forma o tribunal ajuda os consumidores a não caírem nas mesmas armadilhas? De que forma ele vai ter o controle sobre as suas dívidas? O Pró-Endividados ele tem outros serviços além da conciliação e mediação. Nós fazemos palestras em instituições públicas e privadas, ensinando dicas de evitar superendividamento. Temos também economista que possa conversar com uma pessoa que esteja em situação de superendividamento para ensinar, como um caso concreto, como sair dessa situação. E nós temos também uma cartilha no nosso site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, dando várias dicas de como evitar o superendividamento. Então eu fiquei bem curiosa. Dá alguns exemplos para a gente, doutor Alberto. Uma coisa que pouca gente sabe é que dívida bancária também pode ter portabilidade, como um celular. Se você tiver feito um empréstimo bancário e os juros você está achando que está muito alto, você pode negociar com a própria instituição financeira que fez o empréstimo, ou então buscar outra instituição financeira que tem um juro menor. E essa dívida pode ser migrada para essa outra instituição. Então, uma das dicas mais importantes é que, sem dúvida, o maior vilão para uma pessoa que está em superendividamento é o cartão de crédito. Então, é deixar ele de lado por um tempo, até voltar a respirar, a organizar suas contas, para só então utilizá-lo. É uma ferramenta muito importante na vida moderna, o cartão de crédito, mas usada conscientemente, né? Senão pode ser o principal vilão. Algumas pessoas recaem sobre o mesmo erro na hora de fazer as compras, né? Então, quais seriam outras dicas que o senhor poderia dar para essas pessoas que estão nos assistindo agora, algumas delas com o coração na mão, coração apertado, porque as dívidas estão pela hora da morte, elas não sabem o que fazer.
Uma coisa que é importante é priorizar as dívidas mais caras e mais importantes. As dívidas de água e luz, por serem bens de primeira necessidade, não pode ser postergada para pagamento posterior. Também buscar pagar aquelas dívidas que você tem o custo mais caro. Quanto mais fácil o crédito, mais caro você vai pagar por ele. Então, buscar sempre usar os juros mais baixos. O empréstimo consignado é uma boa opção, porque possui juros baixos. Mas muito cuidado com a modalidade que está muito em voga, que é o cartão de crédito consignado. Esse tem sido um problema grande e muito presente nas lides forenses, em virtude da bola de neve que isso ocorre, né? Tem que ser evitado o máximo possível. Doutor Alberto, a gente sabe que estamos vivendo ainda uma situação de pandemia. Então, diante disso, como é que está sendo feito o atendimento? O Proendividados ele tem hoje 2 unidades, né? Uma na capital, em Recife, e outra em Caruaru. Em virtude da pandemia, o atendimento está sendo todo virtual. A melhor maneira de se contactar o Proendividados é através do e-mail, que é o proendividados@tjpe.jus.br. Pode ser também pelo telefone, que é o 3182-0888. E entrando em contato, você dá seus dados básicos, nome, endereço, telefone, e você expõe qual é o seu problema imediato, quais são os seus credores, e nós tentaremos entrar em contato, informá-lo de como nós vamos agir, agendar com seus credores uma reunião que pode ser virtual hoje em dia, inclusive, qualquer aplicativo de celular, você pode participar de uma sessão de conciliação. Então, vamos tentar resolver esse problema. Nós conversamos com o juiz Alberto Freitas, coordenador adjunto do Núcleo de Conciliação do TJPE, o NUPEMEC. Doutor Alberto, muito obrigada por todos esses esclarecimentos aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse importante serviço.